Olá, se você já clicou nesse vídeo, então dê um like, curta, comente, compartilhe e vamos buscar a nossa evolução espiritual. Mensagem de sabedoria. Eu não digo que o reino do céu está próximo, mas sim que ele já chegou. Mukti Yoga, volume 1, página 65. Ensinamento de Meixo Sama. Fisionomia das casas e sua posição em relação aos pontos cardeais. Muitos me perguntam sobre fisionomia das casas. Por essa razão, resolvi escrever resumidamente sobre o assunto. Assim, como existe fisionomia dos seres humanos, existe a das casas. A fisionomia boa ou má do homem se relaciona intimamente com a sua boa ou má sorte. O mesmo ocorre com a casa. A orientação que vou apresentar é muito diferente daquela utilizada, por exemplo, pelas divindades. Quero deixar bem claro que o que estou expondo aqui se baseia exclusivamente nos resultados das minhas experiências e percepções espirituais. Tal como os fisionomistas, em geral, dão importância ao Nordeste. Só que minha interpretação é diferente. O ponto cardeal Nordeste, Kimon, que se dizem ser agorento, está situado entre o norte e o leste. É uma direção muito importante, pois ela vem em uma energia espiritual puríssima. Daí a razão de os antigos dizerem que não se deve macular o Nordeste. Se constituirmos essa direção, por exemplo, o banheiro, a sala de banho, a cozinha, a porta, a energia espiritual impura proveniente dessa parte da casa contamina o que vem do Nordeste e, como consequência, facilita a atuação dos espíritos malignos, que são os causadores de doenças e desgraças. Em decorrência disso, devemos procurar manter a energia espiritual que vem daquela direção o mais pura possível. Nesse sentido, o ideal é construir, se possível, um pequeno jardim em direção ao Nordeste, plantando um pinheiro macho e uma fêmea. Em seguida, vou referir-me ao Sudeste, Urakimon, que se opõe ao Nordeste. E como o nome indica, fica entre o Sul e o Oeste. Dizem que o Sudoeste provém uma energia que traz muita riqueza material. Portanto, o que diz respeito à obtenção de riquezas é muito importante. Para isso, é bom dispor de água e pedra, pois, por exemplo, um lago, ainda que pequeno, ornamentado com pedra. Quanto ao portão da casa, convém que este fique direcionado para o Sudeste, isso é, entre o Sul e o Leste. Será excelente se o caminho do portão até a entrada tiver uma elevação gradativa. No que concerne a localização, não é bom que a casa esteja no meio de uma ladeira ou sopé da mesma, ou ainda no nível abaixo da rua. Não é interessante morar muito tempo em casas que têm essa localização. Quando afirmamos que é bom que a casa fique em lugares altos, referimos-nos à situação de construção em relação aos arredores, sem que haja a necessidade de nos preocuparmos com as montanhas altas ou baixas que se localizam longe da moradia. A entrada da casa deve estar em posição tal que
transpondo o portão, não tenhamos de recuar para alcançá-la. Convém que a mesma fique localizada à direita ou à esquerda do portão e também que do lado oposto da entrada não haja nenhuma saída. Caso contrário, significa que a sorte vem, mas não permanece. Também é muito bom que o aposento do chefe da casa esteja 2 ou 3 degraus acima dos demais compartimentos. Para determinar a fisionomia da casa em base nos pontos cardeais, a bússola deve ser posicionada no local certo. A maioria dos fisionomistas toma como por ponto de referência o centro da casa e marca a direção a partir daí, o que é um grande erro. O ser humano não foi criado para a casa é que foi criada para o ser humano. Ele é o principal e ela secundária. Sua constituição ou destruição depende da vontade do dono. Por conseguinte, como o chefe da casa é o centro, o local onde ele dorme deve ser considerado o centro a partir do qual devem ser estabelecidas as direções. No que se refere ao formato dessa, deve-se evitar o que possui reentrâncias, mas é bom que haja alguns essência. Do mesmo modo, é muito boa a casa que entrada estenda-se para ambos os lados, como uma ave abrindo as asas. Com relação ao número de tatame, é apropriado para o quarto do chefe da casa ou cômodo com 10 tatames, que é denominado aposento da união do fogo e da água. É igualmente adequado o aposento com 8 tatames, que é denominado o aposento do fogo, porque este ocupa a posição superior. Os de 6 tatames se chamam aposentos da água, sendo aqueles a esposa para a quantidade de tatame. O número pares são bons, sendo que 4,5, 7, 9, etc. não são recomendáveis. Neste caso, deve-se completá-los com um piso de madeira para que torne pares. De acordo com a regra geral, o tokonoma deve ficar à direita e a 2 prateleiras estilo Tigawidana à esquerda de quem se posiciona à frente para o fundo da sala. Entretanto, dependendo da entrada, não tem importância que seja o inverso. Se não houver tokonoma, a melhor posição da sala será o local mais distante da entrada. Não é bom que ele esteja próximo desta ou que, adentrando o recinto, a pessoa tenha de retroceder para chegar à frente dele. É desaconselhável que a sala, no estilo ocidental, fique situada no andar superior, no caso do sobrado. Isto porque as pessoas entram no referido aposento com sapato e assim, com a versão da posição, ele se iguala à rua. No tocante à localização da casa, não há muita relação entre os pontos cardeais e as idades das pessoas. Costumam dizer que a mudança em direção ao nordeste não é boa, mas é justamente o contrário, pois, conforme expus anteriormente, dali vem uma energia espiritual puríssima. Existe, porém, um problema. Quando alguém se muda para uma casa com essa localização, seu comportamento e trabalho devem ser corretos, justo, porque aquela energia possui uma grande força purificadora e, por sua causa, quando os pensamentos são negativos e os atos são impuros, os sofrimentos purificadores
sobrevêm mais rapidamente. Até hoje, por terem pensamentos de trabalhos incorretos, muitas pessoas, temendo a ocorrência das purificações, detestam o Nordeste. Coletânea de assuntos sobre a fé, 25 de janeiro de 1949. Nota: fisionomia das casas em japonês, caso é um método de preservar o futuro da morador pela posição dos cômodos de sua residência ou do terreno. Kimon, direção nordeste, pode ser traduzida literalmente como portal do demônio. Uma corrente diz que a origem do termo vem da China, onde havia uma montanha habitada por um demônio, e da sua direção nordeste havia um portal. Urakimon, direção sudoeste, igualmente considerada agorenta. Tatame, esteira de 1,80 por 0,90, feita de pé de arroz que cobre o chão como fazem os assoalhos. Tokonoma, nas casas japonesas, é considerado local nobre de um cômodo, com uma reentrância que fica ligeiramente mais elevada que o assoalho e que geralmente toma toda uma parede. Tokonoma pendura-se quadros ou panos e coloca-se vivificações florais. Costumeiramente, recebe-se a visita na sala onde fica o tokonoma. Chigaidana, prateleira própria para tokonoma, é formada de duas tábuas, uma do lado esquerdo e a outra do lado direito, dos níveis diferentes uma da outra e ligada nas pontas por outra tábua. Página 46 a 49, Alicerce do Paraíso, volume 4, Meishu Sama.